Quando li a primeira vez, muito me impactou. Responderam as entidades venerandas, se eles interferiam, muito mais do que imaginais, a ponto de que são eles que vos conduzem. Então, eu fiquei alarmado e comecei a reflexionar que alguma coisa estava errado. Talvez fosse eu, que não entendi bem a pergunta, porque se eles interferem além do que podemos imaginar, a nossa vida material, moral, espiritual, perderia o sentido, porque seríamos débeis marionetes nas mãos daqueles desencarnados. E comecei a escogitar o que é que, em verdade, os espíritos responderam. Eles desejaram dizer que não há barreiras entre uma vibração de encarnados e a vibração da esfera dos desencarnados. Relacionamo-nos consciente e inconscientemente. Aquela inconsciente é por uma razão de uma lei de física. Todo efeito provém de uma causa. Toda causa inteligente provém de um efeito inteligente. Isto é, se a minha conduta durante a existência é caracterizada pelo bom tom, por princípios ético-morais, por uma fé religiosa ou não, pela dedicação ao bem, eu atraio espíritos equivalentes. Ou melhor dizendo, esses espíritos nobres inspiram-me a vida saudável que eu tenho. Então, comunicam-se, mais do que podemos imaginar. Toda vez que vamos realizar algo, emitir um conceito, tratar de uma ideia, vem-nos uma inspiração que não é habitual. Essa inspiração é de natureza transcendente. O espírito bom aproveita-se do nosso bom momento para nos inspirar a seguir uma boa carreira existencial. O mesmo ocorre quando estamos em faixas morais negativas, aquelas que caracterizam o prazer sensualista, esse prazer epicurista, não apenas o belo, mas a escravidão ao belo, ao gozo, ao desejo, levando-nos muitas vezes à escravidão de hábitos censuráveis moral e espiritualmente. Então, nós somos atraídos por espíritos inferiores, ou melhor dizendo, somos inspirados ou guiados por esses espíritos que ainda se comprazem nas sensações materiais, mantendo o seu temperamento rebelde, odiando as práticas nobres, como é muito comum na Terra. Quantos de nós nos colocamos sempre contra tudo que é bom? Quantas vezes surge uma ideia maravilhosa, abençoada, e antes de pormos em prática, cercam-nos os pessimistas. Não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? As probabilidades são 50% sim, 50% não. Porque essa precipitação negativa de achar que tudo está errado, que não vai dar certo porque ninguém presta, expressão usual, popular. Mas será que ninguém presta? De acordo com o nível da evolução, todos prestamos para alguma coisa, a ponto de, conforme disse Jesus, do mal tirarmos o bem. De uma coisa perniciosa, nós retirarmos as grandes vantagens, a experiência, a lição de segurança para não voltarmos a cair no erro. Porque, do ponto de vista da pedagogia metodológica da educação, toda experiência é feita através do mecanismo erro-acerto. Erra-se porque não se faz conforme o esquema estabelecido, mas é natural. Repete-se e se acerta. É a lei da reencarnação. Para os grandes processos, se nós nos comprometemos, voltamos não para pagar, mas para reajustar aquilo que estava dentro de uma ordem, e nós mudamos o sentido daquela ordem. Então, passei a verificar, na minha própria experiência, desde os 4 anos de idade, que as entidades que se me apresentavam
eram invariavelmente do padrão dos meus próprios sentimentos. Um número maior de espíritos perversos, insanos, que se gostavam de odiar, perturbadores. Aqueles espíritos zombeteiros que se comprazem em gerar conflitos, bullying, para dizer uma palavra moderna e americana. E também, toda vez que eu buscava a oração, uma atitude de reconforto moral, uma ação de renúncia, que tentava enobrecer o caráter, silenciar diante de uma ofensa ou de algo que me desagradava, espíritos nobres, muito mais nobres do que eu poderia imaginar. E isso durante o período que nós tínhamos a Mansão do Caminho com crianças. Hoje, muito me alegro que tenho aqui mais de 50 filhos, todos eles velhos. Somente eu perseverei. Um grande número de filhos meus aqui estão com netos. E então vou narrar um fato para ver como interferem. Nós tivemos a oportunidade de receber uma criança muito doente. A mãe não identificamos, mas a criança sofria de problemas respiratórios. E, graças a isto, eu levava para dormir no meu quarto, para poder velar à noite. Tarefa invariavelmente das mães. Essas mulheres extraordinárias que arrombam as portas do céu quando oram, segundo Chico Xavier. E então, houve um momento em que a criança apareceu com febre, o que é muito comum às febrículas infantis. E nós, os pais inexperientes, os tutores, os adultos, ficamos preocupados. E quando eu vi aquele pedacinho de gente tremendo de febre, aqui, isso tem mais de 60 anos, as dificuldades eram quase inenarráveis. Não havia condução, não havia eletricidade, não havia água encanada, tudo era barro vermelho, aquela poeira que entra no perispírito e vai até outra reencarnação. Então, eu peguei o pequenino, tirei da casa, eles moravam em 15 casas, eram os lares famílias, e levei para o meu quarto. Eu era funcionário público e entrava no expediente às 12 horas. Isso devia ser umas 8 da manhã. Comecei a me preocupar. E então levei para o quarto e fiquei velando. Ele havia selecionado um pijamazinho de listra, como se usava na época, e estava banhado de suor. Em um momento, ele abriu os olhinhos e disse assim: tio, mamãe, palavra que ele nunca havia usado, porque ele não conheceu a mãe, não sabia o que era esta bênção, que bem poucos valorizamos, e que valorizamos mais quando já não estão conosco. Eu, então, me comovi muito. E eu disse assim: mas mamãe virá. É só você esperar um pouquinho. Procure dormir. E eu me lembrava que havia ouvido falar que para a febre, fosse qual fosse a causa, dava banhos. Colocava uma bacia com água, colocava o termômetro, via a febre, e colocava um ponto mais ou menos na água, e banhava a criança e ia diminuindo o calor da água para a febre ir descendo. E eu estava nisso muito desajeitado, que eu sou um pouquinho desajeitado, e estava, então pensava aqui, derramava água ali, mudava o pijaminha, e ele dizia: nós vamos gastar todos os pijaminhas outros, porque ele adorava um pijaminha. E então, eu me lembrei dessa frase de Allan Kardec, e comecei a orar, e pedir a Deus que poupasse o nosso filhinho da desencarnação. Não houve uma desencarnação em nossa casa em mais de 40 anos. É um milagre. Tivemos mais de 6.600 filhos que passaram por nossas mãos e das tias. E então coloquei-o no meu braço e fiquei acarinhando. Tanto suava a criança como eu. Não havia eletricidade, não tinha como encontrar uma solução. Nesse momento, eu vi entrar uma entidade espanhola vestida como uma verdadeira fada, daquelas fadas de Walt Disney, da nossa imaginação.
o vestido longo, as mangas bufantes, a gola alta, a escocesa, o cabelo trançado e uma pequena coroa, a tez na cor de uma pétala cor-de-rosa. Ela entrou, eu estava no quarto, com a janela fechada, diminuindo a claridade. E eu me deslumbrei tanto que me ajoelhei, o velho hábito que eu trazia da Igreja Católica, e não achava que fosse digno de uma presença de uma entidade desse jaiz. E então o Espírito veio, olhou bem para a criança que estava no meu colo e tocou o centro cerebral. Colocou aqui a mão e uma luz muito brilhante começou a crescer e a penetrar pelas veias, pelas artérias da criança, conforme o modelo de anatomia que existia no meu tempo na universidade, em que aparecia o corpo humano com as artérias em azul e as veias em vermelho. E então eu via o corpo transfigurar-se. Nesse ínterim, ela me olhou e eu percebi que estava chorando. Desciam 2 lágrimas, transparentes, profundas. E então ela me disse: faça de tudo para ele ganhar esta reencarnação. Nosso filhinho está em uma situação muito difícil, tem dívidas muito grandes. E nós rogamos a Deus a bênção da reencarnação para poder resgatar. Veio com um corpinho frágil e durante toda a sua existência será enferminho, merecerá cuidados. E aí eu me comovi, como era natural. E disse: mas a senhora interfira junto a Deus. E aí eu perguntei: por que a senhora demorou tanto de vir? Isso já era 11 da manhã. Ela sorriu e disse: porque antes de vir visitar o nosso filhinho, fazia questão de colocar no plural. Eu passei pelas 15 casas, porque eram 15 lares, para visitar todos aqueles cujas mães desencarnadas não têm condição de vir beneficiá-los. E deixei o filhinho em último lugar. Não sei se entenderam a sutileza. Primeiro, aqueles de quem ninguém se lembrava, ou que não tinham mérito, ou que as condições não eram permitidas. Ela foi visitar a todos. E depois, as fibras da ternura do seu coração. Daí eu visitei. E aqueles cujas mães estão em região dolorosa, ou estão reencarnadas aqui na Terra, padecendo muito, um grupo de amigos que veio comigo foi visitar no seu habitat atual, para poder beneficiá-las pelas vibrações que estão saindo deste lar para aqueles lar onde Jesus ainda não pôde entrar. E então ele dormiu e ressonou alto. Eu achei aquele ressono a 9ª Sinfonia de Beethoven. Uma maravilha. Então balancei mais um pouquinho, troquei de roupa, coloquei na cama e fiquei olhando. Muito bem. Ele começou a falar. Estava sonhando e vendo a mãezinha desencarnada. Ela estava conversando comigo e ele, naquele estado, desdobrou-se do corpo para poder entrar em contato. E até hoje está reencarnado. Já está com 68 anos de idade. É pai, já experimentou as crises da vida, a partida da esposa, a desencarnação de 2 filhos, as dificuldades normais. Porém, a luz da doutrina espírita ilumina-lhe a alma desde aquele momento da nossa ternura. Então, interferem os espíritos em nossas vidas? Sim, com certeza absoluta. Às vezes não nos apercebemos, nem dos bons, nem dos maus. Temos sensações ou emoções boas, quando são os primeiros, nem tanto boas quando são os segundos. E depois vêm as consequências, através da debilidade de forças, quando fomos vítimas de vampirização, de perturbação e etc.
porque os caminhos de Deus são infinitos. E toda e qualquer tentativa de equacionar as grandes incógnitas universais é um pouco de precipitação da nossa vã inteligência nesse estágio. Muitas vezes os espíritos nobres dizem, não podeis compreender ainda. Ora, no tempo de Kardec, como poderíamos compreender física quântica? Não havia. Os estudos começaram aproximadamente em 1872 com William Crookes, com outros nomes. Os processos de radiação culminaram com Madame Curie ao detectar a radiação de uma porcelana na Universidade da Sorbonne. Culminaram com o príncipe de Broglie, quando apresentou a teoria da complementaridade. E ainda recentemente, no ano passado, se identificou uma partícula que era pesquisada há mais de 60 anos, porque é uma partícula tão infinitamente pequena, entre aspas, que somente era detectada do ponto de vista matemático. E, no entanto, existe. Foi detectada no grande aparelho entre a Suíça e a França para o choque de prótons, trazendo-nos a ideia da variação da onda, da vibração, da luz, matéria e energia, para podermos agora estar entendendo muitas coisas que há 30 anos não teríamos a possibilidade de pensar. Como há 30 anos pensarmos no celular, com essas vantagens, na inteligência artificial, desse telefone que está tocando aí. Como poderíamos pensar? No entanto, hoje entendemos, até eu que sou semi-alfabetizado, entendo. E quantas outras coisas banais não consigo entender. Então, com o exemplo deste meu filho, que é filho de Deus e de todos nós, eu coloquei a nossa reflexão numa história real que já contei aqui aos 40 anos. Quando começamos as atividades de publicar os livros, tudo era muito difícil, mas Deus colocou diante de mim as possibilidades mais inimagináveis, para que anotemos como Deus interfere em nossas vidas através dos Espíritos. Eu estava no Rio de Janeiro e levava um livro datilografado, em papel cetinado, para encontrar preço de publicação em Curitiba, que havia uma gráfica editora muito boa e relativamente mais barata entre aquelas que havíamos consultado. Havia um casal do Rio que era muito amigo nosso. Ele era cardiopata e era um homem que possuía muitos bens. Determinada circunstância levou-me à sua casa, através da minha anfitrioa do Rio de Janeiro, onde eu me hospedei 40 anos. Eu já não era hóspede, eu era barata, morava praticamente na casa. E então, nesse dia, estávamos sem palestra, quando a minha amiga disse, vamos visitar o casal. Eles são tão sós, eles gostam tanto de lhe ouvir contar casos. Então, muito bem, eu estava revisando a datilografia do livro, porque sempre escapa, dizia Monteiro Lobato, que o erro gráfico é semelhante ao diabo. Na hora que a gente está lendo, o diabo põe um rabo e a gente não vê. Na hora que imprime, que a gente olha, é a primeira coisa que vê, é o erro. Mas aí é tarde, tem que esperar a outra edição. E eu estava revisando e peguei a pasta, era de papelão, e levei na mão casualmente, sem me dar conta. Chegamos à casa dos amigos, conversamos, tomamos um cafezinho, que é o meu levanta-pressão arterial, e nesse momento ele perguntou assim, que pasta é essa, Divaldo? Eu fiquei meio envergonhado, disse assim, não é de importância. É um livro datilografado, que eu terminei, e que estou levando a Curitiba para poder imprimi-lo. Ele disse assim, como é que se chama? Eu disse, Além da Morte. O prefácio foi dado pelo espírito André Luiz,
através de Chico Xavier, que era um selo de confirmação. Ele disse, leia aí, por favor, qualquer coisa. Eu disse, então abra. Ele abriu e eu comecei a ler. O livro é o seguinte, a primeira diretora da Mansão do Caminho veio estar conosco no dia 15 de agosto de 52. Era uma senhora de 49 anos, dedicadíssima. A sua filha já era mãe de 6 filhos e estava sempre grávida. Era um milagre. Quando ela não estava grávida, estava se preparando para ficar grávida. Teve 9 filhos. Paciência. Muito bem. E então, Dona Otília, que era casada com o senhor bem mais velho, era uma pessoa extraordinária, dedicada, muito boa para mim, para Nilson. E então, ela estava conversando comigo e preocupada com o marido, que já sendo uma idade avançada, podia ter uma crise. Naquele dia, um sábado, eles estiveram em uma clínica que fazia os primeiros check-ups. Isso em 1952. Era um check-up mais cap do que cheque, porque não tinha quase aparelhos, mas era um exame aqui, outro ali, etc. E então ela dizia assim, meu filho, eu não sei se Gonçalves, de um momento para o outro, não vai desencarnar. E eu lhe disse, Dona Otília, não se preocupe. A senhora viu que o médico disse que ele vai ter uma vida longa, apesar das dificuldades, mas que a senhora deve ter cuidado, apesar de ser bem mais jovem. Ela era mais gordinha. E então estávamos conversando, e ela com o diagnóstico do marido para o futuro, mas ela para ter cuidado. Então eu me despedi, estava na sede da mansão, para ir para casa. E naquele momento eu disse, então, a filha tinha ido para casa, até amanhã, Dona Otília. Quando eu fui sair, ela disse, não sai agora. Eu estou sentindo uma coisa, algo como uma indigestão, e uma dor aqui no braço esquerdo. Eu não entendi nada. Eu disse, então vamos passar um pouco de álcool. Tudo para mim era fazer fricção. Álcool, alfazema, era milagre de tudo. Mas quando eu me voltei, ela disse assim, meu filho, e deu um grito que eu nunca esquecerei. E caiu nos meus braços. Morreu. Fulminante o infarto. Morreu ali. E eu fiquei desolado, o que podia fazer? Ele ouviu o grito. Eu disse, eu não posso dizer a seu Gonçalves. Fiquei aturdido, Nilson veio me ajudar, colocamos na cama, e seu Gonçalves vinha, eu peguei-o no corredor, e ele me disse assim, o que foi, meu filho? Ele foi Dona Otília. O que é que tem? Ela morreu, seu Gonçalves. Ele parou, assim, digo, número 2, vai ter já. Mas o velhinho aguentou. Eu disse, venha vê-la. Então, os senhores podem ter ideia do que aconteceu. Ela tomava conta de uma casa com 60 crianças, com as outras tias, e ficamos desolados. 6 meses depois, ela veio à sessão mediúnica para escrever uma carta à filha, contando como era morrer. Por isso que botou o nome Além da Morte. Ela dizendo, minha filha, e tal, e tal. Mas a carta ficou tão longa que ela pediu licença aos mentores para continuar na outra sessão. E terminou no livro de 300 páginas. Ninguém me mande uma carta dessa, porque eu não vou ler. E então, conversando com Chico Xavier, ele disse, olha, Edivaldo, o livro é tão interessante e importante que André Luiz compara-o ao Nosso Lar. Havia sido publicado faz uns 7, 8 anos. E então ele vai dar o prefácio. E deu o prefácio. Isso era o que estava no livro. Quando o meu amigo abriu, ele leu exatamente quando ela conta, naquela hora que eu dei o grito e foi descrevendo, ele fechou o livro e me disse assim, é o meu caso, é assim que eu vou morrer. E foi. Anos mais tarde, ele estava sentado com a esposa, olhando uma foto de Joana de Ângeles, quando levou a mão ao peito, tombou, morto, fulminante. Mas bem, então ele ficou assim pálido, e eu disse, não se preocupe, essas coisas de espírito, a gente tem que ficar também um pouquinho com cuidado, estamos no mundo físico. E ele disse
E você vai imprimir como? Eu digo, eu vou ver o preço, vou negociar e espero que o livro se pague. Conversamos, e antes de eu sair, ele chamou a esposa para ir na intimidade da casa. Estávamos na sala. E depois voltou. Voltou, e quando eu ia saindo, ele me deu uma caixa de sapato, enrolada, e disse assim, leve para casa, publique o livro. Eu não imaginei, em hipótese alguma. Chegando à casa da minha amiga, nós fomos abrir a caixa, e quando abrimos, era dinheiro vivo. Eram 10 milhões do dinheiro da época, porque mudou tanto que a gente tem dificuldade. Mas eu sei que era uma... Eu nunca tinha visto tanto dinheiro, tudo arrumadinho. Eu aí desmaiei. Eu digo, meu Deus, ele se enganou. E ficamos atordoados. Eu desmaiei, desmaiado, né, de cair do chão. Nunca havia tanto dinheiro, nem sabia o que era, não sabia o que fazer, são os apuros. Quando eu recobrei, a minha amiga estava pior do que eu, os olhos esbugalhados. E agora que telefonamos para ele, dizer que ele pegou a caixa errada. Naturalmente ele quis me dar uma sandália, o que foi, e pegou errado. E aí ela foi telefonar, eu tremia. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, com medo de ser preso, sei lá por quê. E então, quando ele atendeu, ele disse assim, pois não. Eu disse, fulano, você pegou a caixa errada. Ele disse, por quê? É pouco? Eu quase que tive outro ataque. E eu disse, não, é dinheiro demais, como é que é? Para que é? Para publicar o livro. Então eu fiquei pateta. Eu nem me lembro como é que acabou, eu sei que acabou. E ficamos. E agora meu medo de viajar a Curitiba, com essa dinheirama, graças a Deus não tinha raio-x, senão não passava. Pois bem, fui a Curitiba, há uma editora que publicou os meus 10 primeiros livros. Excelente, trabalho de alta qualidade, generosidade dos editores, que tinham um preço comum e um preço para os livros, porque eram para ajudar a Mansão do Caminho. E a importância foi exatamente 8 milhões da moeda da época. Ainda ficamos com 2 milhões para chupar picolé, qualquer coisa que fosse necessário. Pode haver maior interferência. E com o lucro desse, o Além da Morte, nós publicamos um de Rabindranath Tagore, belíssimo. Com o lucro dos dois, compramos uma pequena máquina. E graças a esse livro de Dorotilha, estamos hoje com 286 livros publicados, traduzidos a 16 idiomas, 90 deles. Então, como Deus interfere em nossas vidas? Muito bem, a vida continuava. Eu já estava viajando. Por volta de 1965, eu fiz uma viagem a um país de língua hispana. Eu não falava espanhol de forma nenhuma. Todo o meu espanhol era Vereda Tropical, Noites de Ronda, La Comparsita. Eu aprendi espanhol assim, cantando com minha voz especial. E então, no primeiro dia que eu fui falar, meu amigo que me recebeu falava português tão bem que nós falávamos em português. E eu me esqueci que ele era de origem hispânica. Quando eu cheguei no centro, eu disse, Juan, meu filho, eu não sei, o que eu vou dizer? Ele disse, aqui nós entendemos mais ou menos bem, fale devagar. Você sabe alguma palavra? Eu digo, eu sei, bésame mucho, e etc., que eram os boleros. Ele disse, vai falando. Eu digo, então, diga uma frase, peço desculpas por não falar do seu formoso idioma, mas eu falo o idioma internacional do amor. E eu tinha muito boa memória, ele foi falando e eu fui memorizando. Quando eu cheguei ao centro, era uma federação espírita sul-americana, estava lotado. E aí eu olhei para aquele público e deu vontade de cair, de ter uma doença e ir embora, porque precisava altivez. Mas estava ali com o Juan Antônio Durante, argentino de Buenos Aires, que me traduziu 36 livros ao espanhol. É um abnegado. Era um dileto leitor de Joana de Anjos.
Muito bem. E então eu comecei. Ruego perdão por não falar corretamente vosso beijo idiomas. Vê? O acento aqui tem o pessoal do Paraguai, então pode conferir também do Uruguai. Muito bem. E acabou. Tudo que eu memorizei demorava 3 a 5 minutos. Aí eu fiz uma pausa. Na primeira fila estava uma senhora muito bonita, uma velhota, daquelas que sabem envelhecer. Estava com guarda-chuva. Naquela época, usava-se uma meia lançada em Paris, muito brilhante, estava na moda. E ela estava também de perna cruzada, uma atriz. E eu, deslumbrado, com tanta beleza, eu falava e olhava para a velhinha, eu sorri para ela e ela sorriu para mim. Eu digo, esse vai ser meu ponto de contato, de apoio. Todo orador tem um ponto de apoio, de referência, para ver se está indo bem, para ver se está indo mal. E então, quando eu disse assim, quando eu parei, e a guitarra fez assim, hermano, le quero rogar uma coisa. Pode falar em português? Porque nós outros amamos muito este idioma. Eu disse, para agradar-lhe, falarei em português. Foi assim a minha primeira palestra. Em espanhol. Aí eu já estava hispano. No dia seguinte, eu falava no centro. E alguém pediu para falar sobre Maria de Madalena, que é um dos meus carros-chefe. Todo expositor tem aqueles temas que gosta. Maria de Madalena, Ugolin, Fropete, provas científicas. Esses são os meus carros-chefe do passado. Então eu já estava tão entusiasmado, que passei o dia conversando em espanhol com o Juan. Fale, mesmo que eu não entenda, emende. Ele ficava com um papelzinho anotando os erros. E então eu disse assim, e então ela chegou à la playa e viu na casa, a porta estava cerrada, até aí eu ia muito bem. E ella vino caminhando, e chegando na porta, golpeou na porta, que deu um burro na porta. E a porta, ao invés de eu dizer que a porta se abriu, eu disse, e a porta caiu. E a porta caiu. Aí o falou baixinho, que musculatura, para dar um murro na porta e derrubar a porta. Então foi assim que eu... Mas nada me fez temer. No Congresso do México, eu estava lá para falar o espanhol do Pau da Lima. E então eu estava contando uma história comovedora, muito comovedora, que eu mesmo me comovo quando narrava. Naquele momento, assim, culminante, eu queria dizer que fiquei estarrecido, mas eu não sabia se estarrecido seria uma palavra também castelhana. E imediatamente eu ia contando. E eu me quedei embaraçado. O auditório caiu na gargalhada. E eu disse de mim para comigo, que loucos. Da hora que eu queria que chorassem, riram. Continuei embaraçado. E quando terminei, um dos presidentes, que era um grande antropólogo mexicano, veio até mim, Dom Pedro, e me disse assim, que conferência. Eu disse, não, Dom Pedro, não foi assim, porque naquela hora que eu queria dizer uma coisa, eu não consegui. O que era que você queria dizer? E fiquei aturdido. Mas eu não sabia se aturdido era uma palavra hispana. Eu disse, então eu falei que fiquei embaraçado. Ele aí começou a rir. Eu disse, mas por quê? Porque embaraçado é grávido. Eu disse, mas ele pode dizer uma situação embaraçosa, ou de cinta, ou de grávido, são palavras hispanas. Então foi toda uma trajetória de interferência do mundo espiritual. Então eu já contei aqui que esses espíritos interferiam tanto que um deles, Manuel Viana de Carvalho, foi um grande orador brasileiro do começo do século XX. Ele desencarnou em 27, aqui em Salvador, a bordo de um navio que ia para o norte, por volta de Itapuã, ou de Amaralina. Ele desencarnou a bordo e foi sepultado aqui no Campo Santo. Esse espírito que me apareceu em Pelotas, muito antes, ficou meu amigo, muito meu amigo.
E então ele me inspirava, e eu narrava histórias. Mas fui falar em São Paulo. E São Paulo tinha a juventude, que era de jovens da USP. Eu nem sabia o que era USP. A minha ignorância era total. Mas jovens inteligentes, universitários. E eu, coitado, professor primário de Feira de Santana, que aprendia a plantar batata, plantar cebola, plantar... Mas era para ir, eu fui. E eu tinha uma inveja, no bom sentido, de quem falava aquelas coisas assim difíceis, metempsicose e não sei o quê. Eu ficava admirado, dizia assim, eu disse, Viana, um dia me ajude a um tema científico. Ele disse, você não está preparado, digo, você me mostra, eu leio, o tema é seu, mas ninguém sabe, fica conosco. E eu fui falar na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Estava lotada na Avenida Maria Paula, entre viadutos. E então Viana me apareceu e disse, hoje nós vamos falar um tema científico. Eu disse, opa, e é muito científico, eu disse, Divaldo, é uma tese do século XIX. Vamos ver se você dá conta. Eu disse, você escreve. Mas eu não pensei que escrita era pior do que ouvido. Então me postei, fiz a saudação. E vi como uma fita de teletipo escrito assim. Apesar da tese apresentada por Jean-Baptiste Lamarck, o transformismo, a tese foi originada por Lord Bacon. Eu digo assim, a tese foi inicialmente originada por Bacon. Aí o Espírito disse assim, Bacon, burro. Não conhece bacon? Eu digo, não, eu conheço toicinho comum. Aqui em Salvador, na minha casa, nunca havia entrado bacon, coisa nenhuma. Entrava, era toicinho de porco mesmo, que pai matava e a gente se vestia. Mas tem o tal do bacon. E eu claudiquei. Mas bacon. E então, vinham 4 nomes. Que falta de caridade. O que era francês, eu disse em inglês. O que era inglês, eu disse em castelhano. E o Viana foi emendando. E disse, agora você tenha cuidado, porque eu vou abordar a tese do transformismo, que procura demonstrar a evolução através de 2 princípios, genético e mesológico. Eu digo, o que será mesológico, hein? Pode ser paleontológico. E assim, ele ficou mais meu amigo e me disse, antes, Divaldo, eu vou te dar umas aulas de fisiologia, umas aulas de anatomia, para que sua cabeça melhore. Eu digo, meu Deus, está aqui hoje alguém da família Gasparetto, porque eu tenho um particular carinho e muita gratidão à dona Zíbia, a Luiz Antônio, a ele, que é um médium excelente, dos cantores clássicos. Ele esteve no Jô Soares. E hoje nos dá a grande satisfação de estar aqui conosco. E eu fiquei recordando de dona Zíbia, a última vez que nos vimos aqui na Terra, em Amparo, ela foi de São Paulo me ouvir lá em Amparo. E então, eu me lembro que um dia, conhecendo o Gasparetto, ele veio a Salvador a nosso convite, realizou uma tarefa de pintura mediúnica extraordinária. Foi o médium de psicopictografia mais completo que eu jamais tive contato. Pois bem, e então, eu conversando o dia com o Viana de Carvalho, depois de conhecer Luiz, eu digo assim, meu Deus, eu vou deixar esse negócio de pregação, porque eu nasci em Feira, só tinha lá português, não havia um espanhol que eu conhecesse, só ouvia falar português. Português eu ainda consigo me expressar, mas em outro idioma não. Agora, Luiz, filho de italianos, seus genitores italianos, aprendeu italiano dentro de casa. Esteve na França, aprendeu em loco francês. Esteve na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, aprendeu muito bem o inglês. O espanhol, ele falou com esforço pessoal. Então, ele falava 5 idiomas, e eu me atropelava em um idioma. Então, eu disse assim, Luiz, veja que tem algo errado. Você acha que eu devo continuar com a minha trajetória, com os meus erros?
Ele era muito jovial, alegre, otimista. E então ele me disse assim, Padre Valdo, eu não notei que você não fala outro idioma. E eu disse, é porque eu ainda não falei. Como você só fala em português. Ele disse, olha, para falar um idioma, seja ele qual for, erre com dignidade. Porque você errando, você se desinibe. E só se pode falar o idioma falando. Eu digo, e você em inglês, quando ele começou a viajar muito para a Califórnia, principalmente para São Francisco, e a realizar sessões mediúnicas pelo mundo de pintura mediúnica, extraordinários, com as duas mãos, com os pés simultaneamente. Eu tenho várias que ele teve a gentileza de me oferecer. E então, Deus interferindo, ajudando-nos. Mas para culminar, eu lhes vou contar uma página também, biográfica, talvez um pouquinho larga, mas para que ninguém saia daqui mais com qualquer dúvida quanto à interferência dos espíritos em nossas vidas. A interferência boa ou má vai depender de cada um. Deus não tem nada com isso. Nós é que elegemos. Depois que foi publicado o Mestre de Amor, Juan Durante se prontificou a traduzi-lo ao espanhol. Mas se as dificuldades aqui eram muitas, em um país hispânico, onde o movimento espírita era muito menor, 100 vezes menor, as dificuldades eram maiores. E Juan me dizia, Divaldo, nós hemos de receber a proteção divina e publicar o Mestre de Amor. É um livro tão delicado, salvou a minha vida. Eu o traduzi em momentos difíceis da minha vida em Buenos Aires. Passados 2 anos, ele me disse, eu conheci uma família extraordinária. E estou trabalhando, e eles estão simpáticos ao Espiritismo. Ela é uma médica judia, obstetra e ex-abortista. E ele é um senhor de muitos recursos. Trabalha com pedras, principalmente mármore, granito, na sua cidade, para os grandes palacetes. E eu falei para ela que iria passar o fim de semana com eles. E fui passar. E levei o Mestre de Amor, já traduzido. E pedi licença para que eles abrissem e fizéssemos um culto do Evangelho, baseados no livro. Fizemos. E quando eu li, ela se comoveu profundamente, principalmente no que dizia respeito ao milagre da vida. Ninguém tem o direito de matar, nem eutanásia, como a única exceção, nem, muito menos, suicídio, pena de morte, e etc. E ela disse, mas está ainda datilografado? E Juan respondeu sim. Pois, se você me der licença, eu pagarei para que seja impresso aqui em nosso país e gostaria de conhecer o médium. Então, ela fez uma confissão muito grande a ele. Ficaram muito amigos. E quando eu fui à sua cidade, ao país do amigo, ele programou uma palestra lançando Mestre de Amor, que passou a chamar Mies de Amor, em espanhol, no Clube Espanhol da cidade, um recinto refinado, e atraiu um público muito grande, porque o casal era de alto coturno social e econômico. O casal fez muita propaganda e atraiu muita gente. Mas, nesse ínterim, ela contraiu um câncer de colo de útero. E, naquele tempo, o máximo que havia como terapêutica era a radioterapia. E ela estava com muitas queimaduras, porque era uma experiência relativamente nova. E marcamos para o dia X. Ela estava numa situação lamentável, tomando morfina, já preparando-se para morrer. Fomos de Buenos Aires à cidade em que eles viviam e nos hospedamos com ele. Éramos 4 pessoas, fomos de automóvel. Então, ela me disse, hoje eu não vou tomar morfina, porque eu queria o lançamento de nosso livro. O lançamento era às 15 horas. Estava presente também um grande espiritista
e poeta, e foi colocado no programa, um filólogo, filósofo. Muito bem. Ela disse, eu vou chegar exatamente na hora da sua palestra, porque eu quero ver você levantar o livro e dizer que está sendo lançado, etc. E irei com minha meia brilhante que comprei em Paris. Era muito vaidosa, ou muito autossuficiente. Gostava da beleza e podia fazê-lo. Então ficou a cadeira na frente, as duas cadeiras para o casal. Começou a solenidade. E em determinado momento ela apareceu e veio andando. Sentou-se, cruzou a perna e me apontou a meia. Eu dei uma olhada, sorrimos. Foi feita a apresentação. Terminado. Às 17 horas, eu fiquei assinando vários livros, até 20 horas mais ou menos, e fui para casa para poder fazer a refeição. Ela ainda não havia tomado o remédio. E estava com muitas dores. E disse, quando você terminar, eu gosto de falar 5 minutos. Eu sei quando a pessoa pede 5 minutos, quer dizer 1 hora. Quando pede meia hora, vem passar a tarde com a gente. E quando pede para passar a tarde, vem morar na casa da gente. A experiência. Muito bem. Então, eu fiz o lanche. Ela estava deitada, uma alcova muito bonita, de um palacete. Ali estava o médico e uma amiga muitíssimo querida que foi residir para poder ajudá-la na mesma casa. E o marido, que era um homem de grande envergadura física, de beleza, de poder. E muito simples, muito gentil. Então, naquele momento que eu terminei, eu digo, eu já posso falar com Eufrásia. Ele disse, então venha. Eu entrei no quarto e ela disse, saiam todos. Só fica Divaldo. Eu disse, ai meu Deus. Aí eu comecei, Ave Maria, nem me lembrei do Pai Nosso. Ave Maria. Sentei-me. Ela, com muitas dores, disse assim, Divaldo, vou demorar um pouquinho. E me narrou a sua vida. Era uma médica judia, os pais visitaram aquele país, depois da Primeira Guerra Mundial, conseguiram amealhar uma fortuna, ela estudou para medicina, mas não conseguia uma clientela. Tornou-se uma médica para as dificuldades orgânicas das mulheres, um consultório muito bonito. Certo dia, chegou uma amiga e disse, fulana, eu poderei projetá-la como médica em nossa sociedade. Mas há um preço. Você veja, meu marido está viajando na Europa, ele é embaixador. E eu estou grávida de 2 meses e ele está na Europa há 4. Então, como você vê, é uma situação muito embaraçosa. E eu queria fazer um aborto. Ele disse, mas eu jurei não matar. Eu sou materialista, judia. Ela diz, mas a gente jura e depois desmancha a jura. Eu lhe peço socorro. Foi um momento de debilidade moral de minha parte. Eu traí meu marido com o seu amigo, que me visitou muito. E na ausência dele, ele me serviu de companhia. Mas o que é que eu vou dizer ao meu marido? O que é que eu vou dizer à sociedade? Essa tal de sociedade que faz tudo do escuro. Muito bem, com exceções evidentes. Mas, então, não é nada, não tem o tamanho de um grão de ervilha. É uma coisa... E tanto falou, para sintetizar, que eu resolvi fazer o aborto. Fiz o aborto. Daí por diante, foram chegando mulheres de quem eu tinha uma inveja enorme pela beleza, pela posição, pelo destaque social. E fui fazendo aborto e fiquei famosa. Abortos caríssimos. Até que a minha consciência pesou e eu abri no bairro pobre uma pequena clínica para quem não podia pagar. E atendia, às quintas-feiras, as mulheres do bairro, socorrendo-as, etc. Mas, então, vem a oportunidade de conhecer o Juan Antônio. E ele me trouxe uma pessoa para dar-me passes, porque eu não suportava as dores. E essa senhora era espírita. Ela terminou por enriquecer a minha vida com o espiritismo. Eu fechei a clínica. E meu marido me ama tanto,
Certamente ele sabia, mas nunca ele tocou no assunto. Eu tenho a fortuna dos meus pais, mas também eu ganhava muito dinheiro com aborto. É um dinheiro maldito, porque eu tenho aí para quê? Vou morrer, vou ter que deixar. Ela foi me contando, emocionando-se. E essa senhora lia para ela o Evangelho. Quando ela teve a oportunidade do contato com o mestre de amor, então mais se fortaleceu a fé. E agora ele estava morrendo. E disse, eu sei que vou morrer dentro de poucos dias. Então eu queria lhe pedir um favor. Essa amiga que você acaba de ver, que é minha amiga fiel, zeladora, está apaixonada por meu marido. Eu noto. E ele reage. E eu tenho medo que depois de eu morrer, se ela der algum passo, ele pode agir de maneira brutal e cometer um crime. Então, depois que eu morra, converse com John, explique que é natural, ele é um homem atraente, ela é uma moça bonita, não tem sido feliz na afetividade. Então, se ele pudesse ser um amigo, pelo menos, porque ela, Divaldo, me ama tanto. Você não imagina quanto ela me ama. E só falta me pedir para interferir. Então, você é capaz, eu digo, se tiver oportunidade. Se a pessoa não abre a porta para eu entrar, eu não posso abordar uma questão tão íntima. Bem, 5 da manhã, quando terminamos, ela já estava muito combalida, aí tomou morfina. E eu ia saindo do quarto, quando John veio com café. Ai, Divaldo, você não dormiu, tome um cafezinho. Eu disse, muito obrigado. Você me leva aos meus aposentos, porque eu nem sabia onde era tanto quarto, tanta escada. Ele me levou e eu disse, até daqui a pouco, porque eu vou viajar às 9 horas, iremos viajar. Ele botou o pé na porta e disse, você me dá 5 minutinhos? Ah, claro, ele entrou e disse, narrou que sabia que a mulher era abortista, mas era tão nobre, havia sido circunstância tal e qual, mas que ele estava com dilema. A amiga que tomava conta se declarou várias vezes a ele e lhe perguntava, como é que você pode amar uma cancerosa? Ela está podre em vida, eu sou jovem. Como é a natureza humana, hein? Dentro da mesma casa. Mas ele resistia e foi tomando raiva que ele não podia expressar. Porque ela dizia, se você me trata mal, eu digo a ela que você tentou me seduzir e eu recusei. Então eu estou no dilema, porque Eufrásia, ou Fanny, está morrendo e eu não sei o que vou fazer. Conversamos muito e ele disse, faça o seguinte, quando ela desencarnar, dê um pulo em Salvador. Você tem possibilidades de passar um mês na Bahia. Aí você vai às nossas sessões. Nós conversaremos nas horas próprias. E você dá qualquer coisa a ela, dá uma casa, o que for, que não lhe faz falta. Aconselhei-o. Quando ele saiu, alguém bateu na porta do quarto. Já eram umas 7 horas. Eu disse, meu Deus, dá tempo de pentear o cabelo. Era a outra. Divaldo, você pode me atender em pé mesmo? Eu disse, entre, minha filha. Ela entrou. E eu pude ver a dor estampada no rosto. Eu nunca tinha visto. Antes era fácil julgar que era uma traidora, que estava enganando a amiga. Mas outra era estar com o espectro da dor. Ele disse, Divaldo, parece Satanás. Eu adoro este homem. Não sei porquê. Eu amo a Fanny. Sei que é uma traição, mas não sei o que fazer. Estou numa situação terrível e sei que na hora que ela morrer, ele me vai botar para fora. E eu planejo me matar. Eu disse, é a última coisa que você pode fazer. Você sabe que Fanny era abortista, que se arrependeu muito e que teve um sonho peculiar. Ela teve um sonho que estava à borda de um rio, e ela escorregou e caiu nas águas do rio, que eram em sangue. E do sangue emergiam destroços de laminárias, pedaços de corpos,
vozes que gritavam, assassina, nós te esperamos. E então ela ficou apavorada com esse sonho. E então uma voz, e um ser ergueu-a do rio de sangue e disse, se você continuar, a sua morte vai ser muito demorada. Mas se você se voltar para o bem, será abreviada, Fanny. Lembre-se de Deus. Foi quando ela tem o contato com o Espiritismo e muda de vida totalmente. Então eu disse, amiga, então não pense na morte. É uma expiação para você. Esse triângulo é para você evoluir. Ele vai pôr você para fora. Ele falou, eu digo, não falou, mas ele me disse que odeia você. Então não é possível. Ame, mas não desça a esse ponto. Não exija que o outro lhe ame. Se o seu amor é autêntico, essa é a questão do amor. E ela chorou copiosamente e disse, quando Fanny morrer, você deverá estar em Salvador. Então, ore por mim, porque Fanny se redime e eu mergulho no abismo. Você promete? Eu te prometo. Já era a hora que os amigos estavam preparados, voltamos de carro, fui me despedir de Fanny. E vi uma das cenas mais comovedoras da minha vida. Fazia muito frio. E então, quando eu entrei no carro, o carro estava com calefação, eu olhei para despedir-me dele. E estava ele, ela, apoiada por ele, ela levantou para despedir. É a última vez na terra. E a outra atrás, a carícia do casal e a dor da solidão da outra. Eu então vi aqueles dois lados da vida e me deu um aperto no coração. Que eu disse, meu Deus, como é difícil acertar com o bem. Viajei. 2 dias depois, fui chamado ao telefone, na casa do meu amigo, Fanny estava morrendo. E ela me pediu que recitasse o Salmo 114. São lamentos de Israel. E eu comecei a recitar, até que ela morreu, ouvindo o telefonema. Eu não pude mais ir à sua cidade, porque tinha que voltar ao Brasil. Retornei. Nesse ínterim não havia telefonemas internacionais, ou pelo menos eu não conhecia. Dias depois, eu recebo um telegrama grande de John, dizendo que havia expulsado a senhora da casa e que estava planejando, não saber o que fazer, vender tudo e ir para a Europa, para poder esquecer. Eu pedi que não se precipitasse. Nunca tome uma decisão quando estiver emocionalmente instável, porque vai se arrepender, seja qual for a decisão. Mas então, eu pedi que ele viesse, e ele veio. Veio. Aquele homem, aquela estampa, estava derruída. Ele estava realmente acabado. Eu digo, Johnny, você é tão jovem, tenha compaixão de você mesmo. E o pior, Divaldo, é que o meu desejo é de matar Edith, a tal da mulher. Eu digo, você mata. Muito bem. Como é que Fanny vai lhe ver? E quando você for para lá, como é que você vai enfrentar? Ela não lhe faz mal nenhum. Agradeça a Deus ser amado. Através de uma doença, porque não é amor, é uma paixão doentia. Mas faça uma viagem à Europa, se distraia. E ele fez. E então veio Edith falar comigo. Divaldo, o que é que eu faço da minha vida? Eu digo, você amava também a Fanny ou a odiava? É de sentimentos duplos. Eu a amava e a odiava porque estava com um homem a quem eu amava. Eu digo, então, peça a John para lhe emprestar parte da casa, do palacete, para você tomar conta de crianças. Umas 5 crianças órfãs. Lá no seu país também tem muita miséria. Na cidade tem muitos órfãos. Ela disse, se ele me agredir, eu digo, aceite. Mas eu tenho certeza que ele não vai agredir. Você bote Lar de Eufrásia, em homenagem à mulher que ele mais amou. Assim ela fez, voltou. Quando ele veio da França, de retorno, ela estava com sua licença com as crianças, e ele ficou profundamente sensibilizado.
não havia sido pai, não tinha experiência, e começou a visitar, foi morar numa outra casa, as crianças do lar de Eufrásia. Foi passando o tempo, ele foi cedendo mais espaço, o lar foi crescendo. Ela, devotada, nesse ínterim, eu retorno ao país. Retorno e Eufrásia me apareceu. Fui visitar a cidade, lançar outro livro, agora já em espanhol, conversar, e falei com ele como é que ia seu relacionamento com ela. Ele disse assim: Divaldo, ela é tão boa com os órfãos, como se fossem filhos da sua carne, e olhe lá, uma mãe excepcional. Então eu estou querendo bem o que ela faz, eu tomo conta, dou tudo. Não quero que ninguém colabore, são meus filhos e de Fanny. Muito bem. E agora o que você vai fazer? Ele disse: eu estou aturdido. Eu digo: vá morar no lar. A casa é muito grande. Seja auxiliar dela. E assim se deu. Passaram os anos. E um dia ele me escreve, dizendo que a censura local era muito grande dele e ela morarem na mesma casa, que ele ia casar-se com ela para silenciar a boca da censura. Porque a censura humana é uma maravilha. A gente adivinha, quanto mais com uma aparência dessa. O viúvo, a apaixonada e as crianças, é um prato muito bom. E então eu digo: case, dê o seu sobrenome, que Fanny não vai ficar magoada. Casaram. E eu fui ao casamento. Ele disse: eu vou lhe dar uma passagem só para vir para o casamento. Eu digo: olha, do Espiritismo não tem ato religioso, não tem nada dessas coisas, das doutrinas. Eu irei ao cartório civil, assinarei como testemunha, e na igreja você leva seus amigos, etc. Muito bem. Casaram-se. Mas o que foi mais bonito é que uma criança, em particular, era o amor da vida dele. Tinha 2 aninhos. E quando eu cheguei, que vi a criança, fiquei deslumbrado. E então Joana de Anjos me disse: a esposa bem-amada voltou aos braços do marido querido. E então Joana contou que os guias espirituais, quando ela desencarnou, quando viu o casamento dele com ela, então Eufrásia teria dito: eu aceitaria ser filha para continuar recebendo os beijos do homem amado, já que eu não posso ser esposa. E a divindade aqui é seu. E aí está ela, na condição de filhinha. Fale com ele para ter muito cuidado, para não criar conflito nas outras crianças. Mas não adiantava, porque quando a gente gosta, a gente finge que não gosta e de olho esquerdo a gente fica olhando para a pessoa. Ele disse: não posso, Divaldo, eu tenho que carregar, tenho que fazer isso. Por que será? Eu disse: coisa de Deus. E não disse a ele nunca, até hoje. Ele já desencarnou. Edith também desencarnou. Fanny, esta velhinha na terra, deve estar com 60 anos. Eu disse: velhinha, não me perdoe. A verdade é que esta semana eu recebi uma carta, ela ainda me escreve, dizendo que está preparando-se para viajar. Está com um câncer no útero, na matriz, com metástase generalizada. Mas que ela sabe que isso é de outra vida. Eu lhe havia contado que ela foi na vida anterior. Porque há um momento lindo que está numa obra de Victor Hugo, um romance que eu psicografei. Então, o cura da Ars, o padre da cidadezinha de Ars, na França, que era miraculoso, tornou-se o benfeitor espiritual do lar de Eufrásia. E ele interferiu para que Eufrásia viesse resgatar novamente aqueles delitos e ainda guardar um pouco para depois. Então ela me escreveu despedindo-se e perguntando: será que na próxima existência eu virei ainda com câncer? E eu disse: não se preocupe,
com o que virá. Preocupe-se em vir, agradecendo a Deus a oportunidade de redimir-se. Interferem os espíritos em nossas vidas mais do que imaginais, a ponto de que são eles que vos dirigem. Vamos agora orar e pedir aos bons espíritos que interfiram em nossas existências aqui, hoje, agora.